Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui, né, ao nosso estudo, certo? Só lembrando, né, que esse conteúdo não está lá no lista, tá? Esse conteúdo eu só estou dando para vocês aprenderem, né, mas eu não vou cobrar, né, nenhuma avaliação nem nada, só para vocês terem ideia, né? Na aula passada a gente viu a parte de curvas, né? Lembrando, o que é uma curva? Uma curva que era uma função de R em Rn, né? Então, nós aprendemos a derivar e integrar curvas, certo? Na aula de hoje, certo? Nós vamos ver uma função de várias variáveis, tá? Uma função de várias variáveis. Ou seja, ela é uma função que ela depende de várias variáveis. Isso significa dizer que ela depende de várias variáveis, né? Então, é porque ela vai ser uma função de Rn em R, tá? É exatamente o contrário, né, da curva, né? A curva era uma função de R em Rn, agora a gente vai ver uma função de Rn em R, certo? Isso é o que a gente chama de uma função de várias variáveis, né? Várias variáveis. Assim, quando você olha aqui esse negócio aqui, pode parecer assustador, né? Ixi, que diabo é isso aqui, né? Mas é mais simples do que eu imagino, né? É só você simplesmente dizer o seguinte, que em vez de ser só um f de x igual a alguma coisa, 3x mais 5, vai ser simplesmente o seguinte, que agora ela vai depender de outra variável também. F de x e y igual a um 3x mais 5y menos 2, tá? Ou seja, que é uma função de duas variáveis, né? Cujo resultado, né, é um número, certo? Então, ou seja, essa função aqui a gente diz que ela é de R2 em R. Tudo bem? E aí você pode, assim como uma função, né, você pode calcular o f de 1, o f de 2, aí você pode calcular o f de que você quiser, né? Sei lá, o f de menos 1 e de 4, quanto é? Vamos ver, né? É 3 vezes x é menos 1 e o y é 4, menos 2. Então aqui ficaria menos 3 mais 20 menos 2, então o f de menos 1 e 4 é igual a 15. Tudo bem? Ou seja, é uma função normal, né? Como a gente estudou lá no cálculo 1, só que a diferença é que agora ela depende de dois parâmetros, tá? Depende de dois parâmetros. Né? Pega aqui um exemplo, outro exemplo do livro, né? Ó, ele diz o seguinte, que o meu f de xy, ele é assim, ó, x mais y dividido por x menos y, certo? Então, também é uma função, né? De R em 2 em R, depende de dois parâmetros em R. E ele pede para a gente calcular, por exemplo, aqui o f de 2, 3. F de 2, 3. Vai dar quanto aqui? Fácil, né? Vai ficar 2 mais 3, né? O x é 2, o y é 3, né? Que vai ficar 2 menos 3. Certo? Então, 2 mais 3, 5. Certo? E 2 menos 3, menos 1. Então, o f de 2, 3, né? É menos 5. Tudo bem? Então, aqui não tem nenhum segredo. Tá? Se ele tivesse pedido o seguinte, o f de 2, 2, quanto é? Ou podia ser outro número qualquer, vamos botar 4, 4. 4, 4. Quanto é? Né? Então, como é que a gente calcula? Só substituir. Vai ficar 4 mais 4 dividido por 4 menos 4, né? 4 mais 4 é 8, 4 menos 4 é 0. Tudo bem? Quanto é um número dividido por 0? Né? Não existe, tá? Você nunca pode... É uma indefinição matemática, certo? Não existe. Ou seja, eu não consigo calcular o f de 4, 4, certo? Na realidade, eu não consigo calcular o f de qualquer ponto em que o x seja igual ao y, né? Porque
Porque sempre quando x for igual a y, certo? Quando x for igual a y, aqui vai dar zero aqui embaixo. Então, esses pontos que vai dar zero, a gente diz que a minha função não é definida. Tá? Então, vamos só relembrar, né? A gente diz o seguinte, então, que os pontos, né, em que x é igual a y, certo? Os pontos em que x é igual a y, eles não pertencem ao domínio, certo? Da função f. Né? Ou, em outras palavras, né, o domínio de f, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, não, tá? De como achar o seu domínio desse tipo de função. Mas eu quero que vocês entendam que você não consegue achar, às vezes, tem algumas funções que você não consegue achar o valor dela para alguns pontos de x e y. Por quê? Porque a função simplesmente não é definida, né? Certo? Então, o domínio é exatamente os reais, né? Os reais o plano real, né? Ou seja, R2, só que tirando os pontos em que o x é igual a y, né? Então, tirando os pontos em que x é igual a y, né? Então, a gente faz assim, ó. Certo? Ou seja, é todo o real, R2, menos os pontos em que x é igual a y, né? Se eu for ver aqui no plano XY, né, ó, no plano XY, certo? Então, para todos os pontos, eu consigo um valor do f, né? Então, por exemplo, quando a gente viu que quando o y for 3 e o x for 2, a gente viu que o meu f aqui ele vai ter o valor de menos 5, né? Tem um valor de menos 5. Eu podia fazer isso para todos os outros pontos e sair calculando o valor de f para todo mundo. Mas, nesses pontos em que o x é igual a y ou o y é igual a x, né? Que pontos são esses? Esses são os pontos exatamente que pertencem a essa reta aqui, ó. Certo? Todo mundo nessa reta aqui, x é igual a y ou y é igual a x, tanto faz. Então, minha função é definida para todo mundo aqui, exceto para esses pontos, certo? Então, eu poderia calcular, por exemplo, 3 e menos 2. Eu poderia saber quanto é a função aqui, poderia saber quanto era a função aqui do menos 1 e 1, certo? 1 e menos 1, aliás, é menos 1 e 1 mesmo. Enfim, poderia saber perguntar quanto era a função em qualquer ponto, menos nesses aqui, tá? Então, a gente diz que esses pontos não pertencem ao domínio da minha função, tá? Beleza. E aí, a gente pode perguntar, né, querer saber como é o gráfico dessa função, né? Certo? Então, eu tenho uma função de x e y. Tem como eu desenhar o gráfico dela, né? Então, quando era só um f de x, tinha como a gente desenhar, né? Então, quando era só um f de x, é aquele mesmo exemplo que eu tinha colocado aqui, ó. Era 3x mais 5. Então, a gente fazia o gráfico assim, né? Ó. Esse aqui era o eixo y, aqui é o eixo x, e aí isso aqui era uma reta, né? Era uma reta assim, ó. Certo? Era uma reta assim, enfim. Aqui é por causa da função do meu grau, né? Mas eu conseguia desenhar um gráfico de qualquer função. Tá? E agora, né, quando a minha função é em função de duas variáveis, tem como eu desenhar um gráfico dela? Né? Quando ela é uma função de duas variáveis, tem, né? Certo? Só que agora a gente tem que entender o seguinte, ó. Como a minha função depende de dois parâmetros, certo? Aqui pode ser uma coisa qualquer, né? Eu vou botar assim, ó, x vezes y. É um gráfico x vezes y. Então, o que, que vai acontecer? Vou botar assim, x mais y. Esse é mais fácil, eu consigo ver mais facilmente o que é o gráfico desse. O que vai acontecer agora, né, é que, agora você vai imaginar, né, em vez da gente ter, certo? Ao invés da gente ter só um plano, né, e desenhar o meu gráfico no plano, agora eu vou ter um espaço, tá? Então, minhas variáveis é x, y, e eu penso essa aqui como se fosse uma terceira variável z, né? Então, o z ele vai fazer o papel do que era y antes, né? Ao invés de desenhar o y como função de x, agora eu desenho o z
como função de x e y, certo? E para cada ponto, eu marco um valor, né? Então, por exemplo, ó, se o x for 1 e o y for 1, né? Quanto é que vai dar? Então, o f de 1 é 2, né? 1 mais 1, 2. Então, eu marco aqui, ó, a posição 2, tá? E eu posso ir pegando vários pontos, né? Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, o x2 e o x continua 1, né? Então, 1, 2. Aqui vai dar 3. Se eu pegar o 2, 1, também dá 3. Então, um ponto, ó, está mais em cima aqui. Se eu pegar isso aqui, ó, também vai dar um valor 3, bem aqui assim. Certo? Enfim, então você pode ir marcando, né, os pontos desse gráfico tudinho, tá? Desses gráficos todos. E aí, você vai desenhando, né? Só que quando você desenha, você vai ver que você vai obter uma superfície, certo? Você vai obter uma superfície, né? Então, é como se fosse assim, né? Quando você tinha só a função de R em R, o seu gráfico era uma linha, tá? Era uma linha. Agora, como você tem função de x e y, o seu gráfico ele vai ser uma superfície, né? Você imagina como se fosse um pano, né? Imagina um pano formando o gráfico, né? Esse gráfico dessa função aqui, especificamente, ela é o que a gente chama de um plano, tá? Ou seja, ela vai ser uma linha reta assim, ó. Se a gente for... ver se eu consigo desenhar aqui. Ela é um plano. Deixa eu só ver aqui. Bem aqui assim, ó. Vou desenhar nesse ponto 1 e 1. Aliás, ela vai ser um plano assim, ó. Ela vai cortar o plano XY seguindo essa reta. Aí esse plano ele vai subir. Então, ele vai fazer um negócio assim, ó. Bom, é um plano assim cortando, tá? É difícil de ver. Não sou muito bom em desenho, não desenho muito perspectiva, mas literalmente, imagina como se fosse uma folha reta, inclinada assim, e cortando aqui, certo? Ela é exatamente desse jeito, tudo bem? Ela é exatamente desse jeito, né? Claro, e dependendo da superfície, né? Dependendo da sua função, você pode ter várias superfícies diferentes, certo? Então, o plano é até difícil de desenhar, tá? Mas vamos pegar aqui alguns exemplos, né? Então, vou desenhar uma que eu consigo desenhar facilmente. Uma que é assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Esse é mais fácil de desenhar, né? Apesar da função ser mais complexa, mas é mais fácil de desenhar. Porque isso aí é o que a gente chama de um paraboloide, né? Ela é como se fosse exatamente uma parábola rotacionada, né? Então, ou seja, ela vai ser um negócio assim, ó. Aqui assim. E assim. Você imagina uma parábola que rodou, né? É exatamente isso, tá? Então, deixa eu fazer assim, ó. Certo? Essa função x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Certo? E assim, dependendo da sua função, você vai ter, né, várias formas diferentes, tá? Por exemplo, se você tiver assim a função constante, né? A função constante, essa é fácil de saber como é. Então, tipo, constante igual a 5. Então, nesse caso, é um plano, né? É um plano. Para todos os valores de x e y, o z é constante igual a 5. Então, é exatamente um plano aqui, ó, paralelo ao plano xy, né? É exatamente um plano paralelo ao plano xy. Então, para todos os valores de x e y,
o meu resultado é 5, né? Não importa qual o valor de x e y, o resultado sempre é 5. Ou se fosse menos 3, seria um plano aqui do lado de baixo. Tudo bem? Então, agora o meu gráfico, né? Ele é em 3 dimensões, certo? Uma coisa importante a gente saber, né? Eu já ter alguma ideia de como é o gráfico de algumas coisas, né? Então, sempre quando a sua função for um polinômio de primeiro grau em x e em y, certo? Então, uma coisa desse tipo aqui, ó, um ax mais um by mais c, isso aqui sempre vai ser um plano, tá? Dependendo dos valores de A, B ou C, né? Pode ser um plano inclinado de várias formas diferentes, certo? Mas sempre vai ser um plano. Esse caso aqui, por exemplo, é o caso em que o A e o B eram igual a zero e o C era 5, né? Então, já era esse plano na horizontal, certo? Mas aqui poderia ser um plano de várias formas diferentes, tá? Eu não dou mais exemplo de planos aqui porque é muito difícil desenhar um plano e conseguir visualizar, né? Muito difícil, tá? Mas fica a ideia aí que isso é sempre um plano, certo? Bom, x ao quadrado mais c ao quadrado é um paraboloide, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma função interessante aqui para a gente entender. Ele só dá essas funções, só dá esses exemplos mesmo, certo? Mas uma coisa importante que a gente tem que entender, certo? Nessas funções de várias variáveis, né, desses gráficos, é o que a gente chama das curvas de níveis, certo? Curvas de níveis. O que é uma curva de nível? Então, uma curva de nível, né, observe que eu não falei para vocês, né? Que a minha função é como se fosse um tecido, né? Então, o gráfico de uma função R em R é uma linha, né? Uma linha mesmo de costurar. Mas quando você tem um gráfico de R2 em R, você tem como se fosse um tecido aqui, tá? Esse tecido ele pode ter várias formas dependendo da função, tá? O que é uma curva de nível, né? O nível, né, é quando você escolhe uma certa altura. Eu quero ver como é a minha função numa determinada altura. Então, é como se eu cortasse ela numa determinada altura, né? Então, imagina que eu cortei esse paraboloide aqui, por exemplo, nessa altura. Né? Passei uma faca assim, ó. Né? Então, quando eu passo essa faca, dá para... Não sei se está dando para enxergar, que vai gerar exatamente um círculo aqui, né? Então, um paraboloide é um negócio assim. Paraboloide é um negócio assim. Quando você corta aqui, você tem exatamente um círculo. Então, é exatamente isso que é uma curva de nível, né? Curva de nível é exatamente quando você corta essa sua superfície em uma determinada altura, certo? Matematicamente, como é que você faz isso? Você simplesmente pega a sua função, f de x, y, e iguala ela a uma constante, certo? Quando você faz isso, você está achando, certo? Uma curva, tudo bem? Aquela mesma curva que a gente estudou, tá? É uma função de R em Rn, certo? Então, é esse caminhozinho aqui, né? Então, aquilo que eu falei, né? Você pega aqui o paraboloide e você corta, você tem aqui um círculo, né? Então, esse círculo é uma curva, certo? Então, a curva de nível, você consegue achar exatamente através dessa função. Você pega a função e iguala a uma constante, certo? Simplesmente isso, né? Então, por exemplo, ó, como é que a gente mostra que a curva de nível da curva de nível de um parabolóide, né, dessa função, é um círculo, né? São círculos, aliás. Eu simplesmente pego a minha função e igualo a uma constante C, tá? Esse C é exatamente o nível que você está pegando. Se você pegar, quando Z for igual a 5, então você bota C igual a 5. Z igual a 10, né?
Esse C, na verdade, é exatamente o valor do Z, tá? É exatamente o valor do nível aqui, certo? Então, por exemplo, o que você tem aqui? Você teria que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a C, certo? Isso aqui é exatamente a equação de um círculo, né? A equação de um círculo de raio raiz de C, certo? Então, isso aqui seria o raio do círculo. Ou seja, as curvas de níveis, né? Se eu fosse desenhar as curvas de níveis todas no plano XY, como é que seria? Né? A curva de nível para essa função aí. A curva de nível seria assim. Vamos só visualizar aqui no plano XY. Certo? Por exemplo, para C igual a 1, seria um círculo de raio 1. Certo? Isso é para C igual a 1, né? Vou botar aqui. Ó. C igual a 1. Certo? Por quê? Porque o raio é sempre raiz, né? Para C igual a 1, seria um círculo de raio igual a 1. Para C igual a 2, seria o raio raiz de 2. Vamos botar o seguinte, para C igual a 4, seria um raio 2, né? Raiz de 4, 2. Então, ou seja, o círculo que ele vai passar bem aqui assim, ó, que tem um raio 2, é para C igual a 4. Certo? Esse aqui é para C igual a 4. Né? Lógico, né? Entre C igual a 1 e C igual a 4, eu tenho infinitas curvas de níveis, né? Para C igual a 1, 1,1, 1,2, enfim. Para todos os números entre 1 e 4, eu vou ter infinitas curvas de níveis que vão sair desse círculo para esse círculo maior. Né? De acordo com eu vou aumentando o C, eu vou pegando círculos cada vez maiores, tá? Ou seja, mas todas as minhas curvas de níveis são círculos, todas, tá? Mesmo para ser menor do que 1, também são círculos, só que são círculos que vão ficando próximo aqui da origem, né? Que vão ficando cada vez menor, né? Então, ou seja, todas as curvas de níveis dessa função são círculos, né? E aí, o raio desse círculo vai depender de onde eu estou olhando, né? Que é exatamente o que acontece com essa função, né? Dá para a gente entender o que acontece com a função entendendo o que acontece com as curvas de níveis, né? Então, quando o C é pequeno, lembrando, o C é o Z, né? Então, quando o C é pequeno, é um círculozinho bem com raio pequeno. De acordo com o Z vai aumentando, o C, você tem um círculo de raio maior. Então, ele vai abrindo aqui a boca, tá? Então, você consegue prever mais ou menos como é que vai ser essa função. Certo? Ou seja, é exatamente como se fosse aquela parábola, uma parábola rotacionada, né? Você pega uma parábola e rotaciona, você tem um negócio assim, né? Então, ela vai abrindo a boca aqui. Tudo bem? Então, isso é a curva de nível, né? Então, sempre quando você quer achar a curva de nível, vai você pegar a função e igualar, certo? É uma constante, né? Vamos pegar aqui um plano e ver como é a curva de nível de um plano. Né? Lembra que um plano eu falei que era qualquer função que fosse assim, ax mais bx, y mais c. Vamos escolher aqui, ó, menos x mais, assim, menos 2x mais, vamos botar aqui um 4, aqui um 2 e aqui 3. Pronto. Certo? E eu quero saber quais são as curvas de níveis dessa função. Então, basta eu pegar isso aqui, ó, menos 4x mais 2y mais 3, e igual a uma constante, tá? Isso aqui, né, vai dar exatamente a equação de uma reta, né? Eu posso isolar o y aqui, ó. Vai ficar 2y igual a 4x menos 3 mais c. Passo dividindo 2, vai ficar 2x mais c menos 3 dividido por 2. Ou seja, exatamente a equação de uma reta, né? Exatamente a equação de uma reta. Dependendo do valor do C, né? Lembrando que o C é sempre o Z, tá? É o valor do Z. E aí você vai ter as várias retas, né? Então, por exemplo, para Z igual a zero. Para Z igual a zero, é exatamente, eu estou no plano XY, é o nível do plano XY. Então, para Z igual a zero, a minha equação, ela é assim, ó. Essa minha função, ela é assim. Ela é menos 2x, certo? Só que passando aqui pelo ponto menos 3 meios, certo? Se eu fizer, por exemplo, C igual a 1, se eu fizer C igual a 1, aqui é para C igual a 0, né?
ou z igual a zero, tá? Mesma coisa, vou botar z igual a zero. Se eu fizer z igual a 1, ele vai passar exatamente pelo ponto menos 1. A minha curva de nível fica assim, ó. Ou seja, quando era no zero, a minha curva cortava aqui nessa reta. Se eu subir um pouquinho, a minha curva vai estar aqui um pouco em cima. Se eu fizer aqui é em z igual a 1. Certo? Se eu fizer z igual a 3, por exemplo, ele vai cortar exatamente aqui na origem. Z igual a 3. E assim vai. De acordo que eu vou aumentando aqui o meu valor de z, as minhas curvas de nível sempre vão ser assim, né? Ou seja, isso aqui é exatamente o plano, né? O plano, ele está inclinado assim. Você imagina que o eixo XY, certo? Assim, ó, coisa XY, o meu plano está inclinado assim. Então, de acordo que eu for subindo o meu nível, eu vou pegando retas cada vez mais afastadas aqui, né? Da origem. Tudo bem? Certo? E aí fica o seguinte. Beleza, sabendo, a gente já tem uma noção, né, de como é que é uma função de... O que é uma função, né, de R2 em R, tá? E uma função de R3 em R, né? Uma função de R3 em R. Tem como desenhar um gráfico, né? Então, dê sempre exemplo de funções de R2 em R, certo? Então, aqui é de R2 em R, tá? Então, uma função de R3 em R seria uma função que depende de 3, né? Uma função de R3 em R é uma função que agora vai depender de 3 variáveis, x, y e z, tá? E poderia ser qualquer coisa aqui, né? Poderia ser até aquela só, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, tá? Porém, uma função de R3, né? Essa aqui é uma função de R3 em R, né? Só que aqui a gente não consegue desenhar o gráfico, tá? A gente não consegue desenhar o gráfico. Por que a gente não consegue? Porque, ó, quando é de R2 em R, né? A gente tem uma superfície, né? Ó. Vamos lá. Quando é uma função de R em R, a gente desenha um x em função do y e ela é uma linha. Quando é de R2 em R, né? Como eu falei, é como se fosse um tecido, né? Agora você tem duas variáveis, certo? Duas variáveis, e aí isso aqui vai ser tipo um tecido assim, né? O gráfico, tipo um tecido, um negócio assim, certo? Mas quando você está de R3 em R, né? E aí tem uma limitação da nossa geometria, tá? Não tem como a gente representar, certo? Não tem como a gente fazer o gráfico do R3 em R. Por quê? Porque agora é assim, cada ponto no espaço, né? Ou seja, para um dado valor de x, y e z, eu vou associar um número, certo? Então, cada ponto no espaço, eu vou associar um número diferente. Todos os pontos do espaço vão ter um número diferente. Aqui é diferente, né? Aqui é cada ponto do meu plano tem um número diferente, e aí eu uso o eixo z para desenhar, né? Aqui, cada ponto da reta, eu tenho um valor da função, aí eu desenho uma linha. Aqui, cada ponto do plano, eu tenho o valor da função, aí eu desenho a superfície. Mas aqui não, em todos os pontos do espaço, certo? A gente tem um valor, tem um número, né? Então não tem como a gente desenhar, porque cada ponto do espaço tem um número. Aliás, até tem um jeito, né? Tem um jeito que a gente usa um mapa de calor, né? O que seria um mapa de calor? Tipo assim, eu poderia fazer desenvolver uma escala que a gente chama de escala de temperatura, né? Só que na verdade é de cor, né? Então, onde é mais escuro, os valores são mais altos. Onde é mais clarinho, tá? Onde é mais clarinho, os valores são mais baixos, certo? E aí você constrói uma escala, tá? Onde é mais escuro, e aí você vai deixando cada vez mais disperso, certo? E aí, por exemplo, né? Você pegasse uma função que aqui fosse bem escurão, né? E aqui fosse ficando mais clarinho, certo?
Dá para a gente entender que era como, né? Aqui a função é mais intensa, de acordo que vai aumentando o x e o y, ela vai ficando menor, certo? Então, isso seria o mais próximo de um gráfico que a gente conseguiria fazer dessa função, certo? A gente não consegue fazer um gráfico mesmo, tudo bem? Mas aquela história das curvas de níveis ainda é verdade, tá? Ainda é verdade. Você consegue achar as curvas de níveis matematicamente, certo? Você acha do mesmo jeito, certo? Ou seja, pegar a função de x, y e z igual a uma constante, tá? Só que agora você chama de superfície de nível. Superfície de nível. Tudo bem? Por que agora é uma superfície de nível? Porque agora, né, você vai ter antes era só um y em função de x, né? Você tem um f de x, y igual a um c. Agora você tem um x, y e z igual a um c. Ou seja, você consegue escrever isso aqui como z em função de x e y. E esse c aí, né? Ou seja, você tem exatamente uma função de R2, né? Uma função de R2 em R. Ou seja, a superfície de nível, né? Certo? Lembrando, esse G, né? Perdão. A minha função, né? A função mesmo, ela é de R3 em R, tá? Ela é de R3 em R. Quando eu igualo ela a uma constante, certo? Aí eu tenho uma expressão envolvendo x, y, z e essa constante. Então eu consigo resolver para z, geralmente, certo? De tal forma que eu consigo achar uma função de R2 em R. Então por isso que a gente chama de superfície de nível, né? Por exemplo, se eu quisesse saber a superfície de nível dessa função aqui, então eu pego ela e igualo a uma constante, certo? Eu digo que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a uma constante, tá? Isso aqui é exatamente uma equação de uma esfera de raio raiz de C, certo? É uma esfera cujo raio é exatamente raiz de C. Então eu consigo visualizar essa superfície de nível, né? Essa superfície de nível é uma esfera, né? Então se o C for 1, é uma esfera de raio 1. Se o C for 4, uma esfera de raio 2, né? Que é para C igual a 1, C igual a 4. Se o C for 9, uma esfera de raio 3, que é C igual a 9. Né? Aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3. Tudo bem? Então, agora as curvas de níveis, né? Para uma função de R3 em R, não é mais uma curva de nível, é uma superfície de nível, né? Toda uma superfície. Certo? Tudo bem, pessoal? Vamos fazer o seguinte. Hoje a gente fica por aqui, certo? E amanhã a gente vai aprender a derivar essas funções de Rn em R, certo? Então, até a próxima aula. Até mais uma aula. Amanhã, lembra, se você quiser tirar dúvida, pode tirar, tá?